Obrigada, Sueli. Boa tarde. Quero saudar hoje aqui os nossos convidados e participantes dessa roda de conversa, que é a nossa 12ª roda de conversa do projeto Em Casa com a Facom. Eu sou a professora Suzana Barbosa, atual diretora da Faculdade de Comunicação. É um prazer, então, estarmos aqui com essa atividade que foi proposta e está sendo realizada conjuntamente com a Agência Experimental Comunicação e Cultura, da Faculdade de Comunicação, que é coordenada aqui pelo colega Roberto Severino, que é um prazer termos, então, finalmente aqui hoje essa sessão, que vai ter como tema e vai discutir as práticas religiosas em tempos de pandemia. É um prazer receber aqui, então, a Nívia Luz e a Lorixá do Terreiro Ile Axé Oiá, o professor Deb Serra, professor aposentado aqui da nossa unidade, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, doutor em Antropologia e bastante conhecido por todos e todos nós aqui, dessa cidade, da Bahia, enfim, e no país. A Yamani Santos, que é graduanda em Produção e Comunicação e Cultura da Facom, que aqui hoje vai fazer a mediação. Então, é um prazer recebê-los, uma honra, e espero que a gente tenha uma ótima discussão durante essa hora e meia desta roda de conversa. Eu passo, então, para o professor Roberto Severino, para que ele, juntamente com a Yamani, sigam com a mediação e esse bate-papo de hoje. Obrigada, mais uma vez, meus agradecimentos. Nós que agradecemos, Suzana. É um prazer enorme assim, ser recebido pela nossa diretora, apresentando um projeto tão importante, né? Um projeto que ele tem uma qualidade de enfrentar uma situação em que os nossos momentos de estar juntos estão prejudicados. Então, a gente reinventa a Facom, não seria diferente, né? Contribuindo com isso com a universidade. E esse Facom em Casa é muito interessante para nós também da Agência Experimental. Então, essa é uma atividade que ela vincula extensão, pesquisa e ensino. Então, quem vai conduzir a cerimônia será Yamani, mas eu, na verdade, gostaria apenas de agradecer, abrir aqui a nossa conversa, agradecer a direção, então, formalmente agradecer ao professor Deb Serra e Nívia Santana, que eu tive o prazer de orientar no mestrado com um trabalho que nos faz ver diferente, né? Muito importante para o pós-cultura. Agradecer em nome do Grupo Memória e Identidade, que é o nosso grupo de pesquisa, que contribui muito. Os alunos que passam pelo grupo, e Nívia é uma delas, fizeram tirocínio docente junto à agência, então exercitando exatamente pesquisa e extensão e, de alguma forma, essa tutoria de alunos como exercício de docência. Então, agradeço então, pelo Grupo Memória e Identidade a presença de vocês e esse espaço para a gente discutir algo que a Agência Experimental vem fazendo já há muitos anos, né? A agência ela acompanha não só as práticas religiosas, o nosso título ele acaba tendo esse recorte, que é um recorte importante na medida em que, do ponto de vista de uma cosmovisão afro-brasileira, isso dá muito sentido para o cotidiano, né? Então, não é nada pouco falar em práticas religiosas, não é um recorte tão pequeno assim. Na verdade, tem a ver com a existência, né? Isso é importante. Mas a gente também trabalha com a educação e com a frente, digamos, de cultura e do ativismo. E Nívia é um exemplo disso, o professor Deb é um estudioso disso. Então, a gente vai colocar essa conversa na roda a partir de uma ideia, né? Então, a nossa crença é de que a cultura ela centraliza, ela pode centralizar as nossas discussões estéticas e do ponto de vista da nossa concepção de mundo também, os nossos etos, mas e dentro disso há uma dimensão que quantos de nós podemos usufruir disso, que são os nossos direitos, né? Então, essa nossa conversa vai tentar trazer os aspectos do direito ao acesso, das possibilidades de políticas públicas, mas também do que isso significa para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então, é um bate-papo, tocando em muitas coisas, e a Mãe que vai conduzir. Então, sejam bem-vindos a essa conversa, por favor, e a Mãe é contigo agora a condução da roda. Então, como o professor Beto falou,
Esse projeto da gente é um projeto para tentar entender como a pandemia provocou mudanças nas nossas práticas diárias. A gente resolveu falar nessa primeira live sobre práticas religiosas em tempos de pandemia e escolhemos vocês, Ordep e Nívia, como pessoas para falar desse assunto, justamente porque são pessoas que constroem essa dinâmica social e cultural entre o espaço do terreiro e a comunidade. Então, a gente queria entender como essas atividades que vocês empreendem, Nívia, por exemplo, que faz parte, né, do Olhar de Arte e Educação, que é uma organização que foi feita pelo terreiro e no âmbito do terreiro, né? E faz parte também do Instituto Brasileiro de Diversidade, que são instituições que conectam os espaços de discussão com a comunidade em que esses espaços estão inseridos e promovem atividades que literalmente mantêm identidade, cultura e criam memória nesses espaços. A pandemia, ela mudou muito as nossas práticas e reestruturou a forma que a gente constrói as nossas atividades. E a gente queria entender como esse projeto, que é o Como é que tá, que é a cultura e a comunidade no pós-Covid, como a gente cria perspectiva para o futuro no que diz respeito à pandemia e como a gente está lidando com ela nesse momento agora. Então, eu acho que é importante começar a discussão falando justamente sobre isso. O terreiro, como espaço, tem importância cultural construída, além das práticas religiosas, também com essas atividades que conectam esses dois âmbitos de conhecimento, com pessoas que não necessariamente estão ligadas à religião, mas que fazem parte desse espaço por meio dessas atividades que vocês realizam. Então, eu queria saber, diante da situação de agora, como que essas atividades elas estão sendo pensadas e como vocês conseguem manter essa dinâmica social que é importante para essa construção de cultura, de memória e de identidade. Então, Nívia, você podia começar falando, porque você tem muitos projetos ligados a essas coisas com as pessoas, além de produção científica também, produção acadêmica, e já discutiu várias vezes essas questões que o professor falou, estéticas e bastante atuais, de uma perspectiva diferente. Aí eu queria que você começasse falando sobre esse assunto, como a gente está pensando essas coisas e qual é a perspectiva que a gente tem para o futuro nesse ambiente de pandemia. Falar de futuro hoje é um desafio. Primeiro, pedir a benção, né? A benção aos mais velhos, a benção ao Pai Ordep, ao Gandhi Olhar. Não posso começar uma fala sem me referir ao meu mais velho, né? E aqueles que estão nos assistindo. E pedir licença aos ancestrais, pedir licença ao orixá que é consagrado na sexta-feira, que é Oxalá, né? Oxalá Babami, para que a gente possa levar adiante esse diálogo. Mas já começo também dizendo que pensar o futuro é um desafio, mas é também um desafio prazeroso. O Oyá, né, o terreiro Ilhéaxé Oyá, ele foi fundado há mais de 40 anos e dentro do Ilhéaxé Oyá nasce o Instituto Oyá. Tem duas coisas aí, Amani, quando você traz as práticas religiosas na pandemia. O Instituto Oyá, né, enquanto organização, uma ONG, e o terreiro Ilhéaxé Oyá. Na realidade, as coisas elas estão interligadas, né? Começando pelo terreiro, pela dinâmica que nós estamos vivendo nos tempos atuais, eu gostaria de falar um pouco sobre como a gente está lidando com essa realidade dentro de uma casa de axé, né? Enfim, o candomblé é uma religião de conhecimento perene, de saberes, né? De muitos saberes. E para a gente, o povo de santo, eu tenho dito, primeiro, eu não consigo entender como uma punição, um momento atual, mas como um momento de aprendizado, de reconexão, de entendimento do que a gente não fez ou que a gente fez, mas de forma não tão correta. E aí eu vou explicar. Né? Dentro do nosso aprendizado de candomblé, do terreiro, das nossas práticas diárias, a gente conseguiu, eu acredito, a partir dos ensinamentos, eu tenho ousado dizer que o candomblé, professor Ordep, é também e muito uma filosofia de vida. Quando você entende a leitura dos orixás, quando você vive o cotidiano das casas, a gente vive o mundo do mesmo jeito. Então, dentro dessa nossa dinâmica de práticas religiosas, a gente ouviu muito, nessa conjuntura, órgãos
responsáveis, né, pelo controle e pelos estudos, como a OMS, recomendar, por exemplo, que houvesse um cuidado maior com a asepsia, né? E a gente ouviu muito no Brasil, lave as mãos. E aí, quando a gente traz essa coisa do lavar as mãos, a gente também traz para o cotidiano das nossas casas. A gente tem uma relação e um trato muito grande com o banho, né? As casas de axé, os banhos tradicionais das casas de axés, espirituais, o zelo com o corpo e o autocuidado. Mais ainda, a água ela é essencial para o mundo e para a sobrevivência de todos os seres aqui presentes. Mas a gente tem algo que é muito, mas é muito valioso no nosso entendimento, que é os orixás, as energias dos orixás que representam a água. Então, você tem o Oxum, você tem o Iemanjá, entendeu? Então, para a gente é muito particular esse cuidado. Quando a gente recebe isso de fora, da porteira para fora, professor Severino, lave as mãos, a gente está entendendo da porteira para dentro que é esse autocuidado que o Oxum nos ensina, que é esse trato respeitoso com esse elemento tão, mas tão precioso da natureza, que é a água. É o cuidado que a gente tem. Quando a gente entra numa casa de axé, nós primeiro, a gente faz o asseio, a gente toma o banho, a gente troca a nossa roupa, a gente coloca a nossa roupa, né, de uso comum dentro dos terreiros. Então, isso está muito ligado à higiene. Como a gente vive essas práticas, obviamente, a gente recebe essa recomendação da porteira para fora, a gente exercita e lida tranquilamente com isso. Então, dentro desse cenário, o candomblé, com as suas práticas, eles têm nos ensinado a vida toda a sobreviver, mas muito mais que isso, a viver e a viver com qualidade, né? Quando a gente também entende, a partir desses cuidados que são trazidos para nosso tempo de pandemia, essa leitura do que é a quarentena, essa leitura do que é o isolamento social, e aí a gente traz para as nossas práticas diárias, novamente a palavra prática aí, a gente entende o resguardo, o recolhimento, esse tempo importante e necessário para que a gente cumpra as nossas obrigações, os nossos rituais, as nossas as cerimônias litúrgicas. Então, é algo que para a gente também é comum, é algo que nos é ensinado dentro do nosso cotidiano dos terreiros. E aí, se eu for aqui elencar, eu acho que a gente passa do tempo que eu nem sei ainda, vocês não me disseram, mas eu estou bem à vontade, porque eu estou em casa, né? E isso para falar de tudo que tem dentro dessa religião. O trato geracional. A gente viu e debateu durante um tempo na sociedade a discussão do isolamento vertical, esse entendimento onde o idoso, né, ele ficaria em casa, porque se entendia que ele era o maior grupo de risco, e a juventude ela podia seguir o trabalho cotidiano dela. Essa foi uma das ideias aí lançadas até então. As casas de candomblé, os terreiros, eles obviamente eles fecharam. E eles fecharam porque a gente tem um número muito grande de mais velhos e que são caros e importantes no nosso processo de transmissão de saberes e conhecimento. Então, para a gente entender essa necessidade de isolamento vertical, não desse jeito posto ou tentado, né, ser colocado, mas entendendo a necessidade e o respeito e o zelo e o cuidado com os nossos mais velhos, né, que é que nos ensina. Então, a gente tem aqui hoje nessa live um antropólogo, mas antes de ser um antropólogo, alguém que tem uma responsabilidade muito grande com o orixá, que é um ogã de uma casa, né? De uma casa antiga, de uma casa tradicional. Então, é uma pessoa que de extrema importância para a nossa memória, para a nossa história, para o momento que a gente vive. Então, a ideia é que você cuide desse mais velho, né? Que você entenda que para a gente, enquanto pudermos mantê-lo vivo, forte e produzindo como eles produzem, como o professor Depp, como o Algan Depp produz, por exemplo, para a gente é muito importante. Então, são perspectivas que eu tenho dito que se a gente tivesse, por exemplo, esse ensinamento difundido, entenderíamos esse processo da pandemia de um outro jeito. Né? O candomblé é a religião da coletividade, uma religião com espírito comunitário. Então, nós somos irmãos, né? Estreitados laços para além do sangue,
Você, quando adentra o candomblé, quando é iniciado, você recebe uma família. Então, os nossos tratos são pai, mãe, irmãos, tios. É uma extensão dessa família, que durante o período da escravidão foi negada, né? E se a gente tem uma perspectiva, um entendimento desse trato com a coletividade, né, com essa família, um gestor, um representante da sociedade, um representante da política, né, ele, inicialmente, se ele entendesse e vivesse os entendimentos e ensinamentos do terreiro, do axé e do candomblé, obviamente ele teria um outro olhar. Ele, por exemplo, governaria para todos, ele não teria um crivo específico para um grupo, ele teria uma outra visão de mundo amplificada, ampliada, porque é isso que essa religião ensina. A religião que tem como potência a relação com a natureza. O que é dito pelos orixás por essa energia. Então, para a gente viver esse momento, o momento da adversidade, o que tem feito a gente levar adiante esse processo são esses ensinamentos diários. É um entendimento, mas o entendimento da importância do aprendizado que o momento ele está nos oferecendo, né? O entendimento de como nos é caro quem nos acolhe, quem nos acompanha. E aí, se a gente vai entender, se a gente vai seguir, né, o que é dito, o que é ensinado dentro dos candomblés, a gente consegue viver esse momento, não colocar a vida do outro em risco, não colocar a nossa vida em risco. Então, isso é uma coisa, isso é o espaço religioso, né? É a perspectiva religiosa, uma religião de matriz africana e os seus ensinamentos. Dentro do Ilê Axé Oiá, existe o Instituto Oiá, né? Que é essa ONG que tem mais de 20 anos, e quando esse processo começou da pandemia, a gente trabalha em 3 frentes agora. Eram 2 frentes inicialmente, porque é o Oiá Educa, que é um projeto de arte e educação que atende crianças de 7 a 15 anos, da comunidade de Pirajá, oriundas das escolas da rede municipal e estadual de ensino. Né? Então, a gente tem as atividades artísticas e a gente tem também um acompanhamento que chamamos de reforço escolar, mas que é muito mais que isso dentro da realidade do cenário da educação hoje. São crianças que entram nesse espaço e estão sendo alfabetizadas. Então, no momento que a gente entendeu que não caberia manter as portas abertas, e esse grupo, né, durante a semana, chegam a passar 100 pessoas dentro dessa instituição, desse terreiro, para receber, para participar dessas atividades, entendemos que íamos trabalhar, e eu estou falando de março, né, de 20 de março de 2020, de forma remota, EAD. Isso por conta de não perder esse vínculo com essas crianças. Então, a gente tem esse pilar, que é o Oiá Educa, que é esse projeto que tem acontecido, e hoje, diante do cenário também atual, é a referência educacional para essas crianças que estão sem aula até o momento, mas continuam recebendo o atendimento, o acompanhamento dos professores, atendimento psicossocial todos os dias, né? E nós temos o Oiá Criativa, que é uma outra esfera, que é voltada para adultos, que é um curso profissionalizante muito ligado a essa perspectiva da economia criativa. Profissões que a gente identificou dentro da nossa comunidade, que de alguma forma, para muitos, gera emprego e renda, né? A grande maioria dos nossos beneficiários são mulheres, mulheres que trabalham, mulheres que são costureiras, que mantêm suas famílias, mulheres que trabalham com o silk-screen, com a estamparia, mulheres hoje que estão sendo habilitadas para pensar e trabalhar com a moda. Então, a gente tem aí. E um terceiro pilar que surge, que é um pilar que todo terreiro de candomblé sempre teve, né? Que aí é o sentido de acolhimento. Então, as casas de candomblé, durante muito tempo, eram os espaços de acolhimento, eram os espaços de interação social. Então, era o espaço religioso, mas era ali também que as pessoas se relacionavam, que as pessoas resolviam as suas questões, que as pessoas se alimentavam. E aí, durante essa situação toda, a gente se viu com a necessidade de acompanhar ainda mais, não só os nossos alunos, mas também uma comunidade que nos acolheu há mais de 40 anos. E hoje a gente faz um trabalho de confecção,
né, de máscaras. Essa confecção foi a partir de uma produção de tecidos que nós tínhamos dentro do terreiro, né, do ateliê de Alberto Pita, que é artista plástico e presidente do cortejo. E aí, durante a produção do carnaval, muito tecido acumulado, e nós começamos a desenvolver, junto com essas mulheres, que já são alunas e participantes do OIA, a produção dessas máscaras. Então, começamos de forma extremamente tímida. E aí chega naquele momento que a gente diz como a gente remunera essas pessoas, muitas que têm como profissão a costura e que, nesse momento, não tem outra possibilidade. Lançamos uma campanha e, dessa campanha, passamos a remunerar um grupo de mulheres. Atualmente, nós conseguimos produzir 31 mil máscaras, produzidas e distribuídas na cidade, não só mais no bairro de Pirajá, porque o projeto ele tem crescido. Com isso, a fome, como minha avó dizia, que não espera, surge a necessidade também de fazer um projeto, de pedir apoio e doar comidas. Quando a gente entendeu que as portas estavam fechadas e que a gente não teria condições, então, de continuar mantendo o projeto, né, presencialmente, passamos a calcular o custo do semestre, que inicialmente era do semestre, e dali começamos a montar cestas básicas, e inicialmente essas cestas básicas eram entregues para as crianças. Era uma cesta junto com todos os lanches que eles recebiam à tarde durante as atividades. Uma forma também afetiva, né, de mostrar que a gente estava presente e que a gente estava ali com eles. Só que a história foi muito maior, e o que seria para ser inicialmente alguns meses, 6 meses, se estendeu. Então, essa doação de alimento, ela também continua, e a gente tem ampliado, e a gente chegou agora a 11 mil toneladas de alimentos distribuídos. E a gente tem feito um trabalho que por isso que eu falar de futuro é um desafio, porque eu ouso a perguntar até onde isso vai. Mas sei que no momento presente é extremamente importante esse acompanhamento. Então surge esse terceiro pilar que a gente chama do OIA social, mas que sempre foi o norte da casa, um terreiro de candomblé, uma residência de uma família, né? E ao mesmo tempo um espaço aberto para receber uma comunidade, independente da escolha religiosa, porque isso também é uma dádiva dos orixás. Não ter esse sentido, ter o sentido e o entendimento da importância do acolhimento, mas não fazer asepsia, não fazer a diferença, independente da crença, da religião e da fé. As pessoas que desejam, elas são recebidas. Quando a gente sai para distribuir as máscaras dos alimentos, nós não perguntamos de que religião ela é. Ela recebe isso. Então, é uma máxima, né, das casas de axé. As casas que se fecharam por conta da pandemia, mas que continuou atuando, porque o que move a espiritualidade e a religiosidade é, sobretudo, a solidariedade. É essa perspectiva de uma religião, é essa a prática religiosa de matriz africana. É isso que o Instituto OIA, que o Ilê Axé OIA, tem feito. Então, o desafio realmente é você conseguir movimentar, porque aí a tecnologia chegou, e aí a gente passou a movimentar toda uma rede, crianças, adultos, por esses meios, né? Por todas as formas possíveis. Então, a gente tem casos de crianças que não conseguem acessar uma plataforma porque não tem um computador e não tem um aparelho celular. E aí, só que a gente não deixa de aproximar e encontrar. Cotizamos, criamos meios de escrever, mas a gente chega nesse lugar. Porque essa é a energia de olhar, a energia do vento, do movimento, é a energia de terreiro. O terreiro não para, entendeu? O terreiro, ele tem movimento e interação na comunidade da porteira para dentro, mas ele tem muito movimento e interação também com a comunidade da porteira para fora, que é o mundo, né? Que é o mundo. Então, as nossas práticas, elas passam pelo espiritual, mas a gente acolhe toda e qualquer pessoa que necessite e que precise. E aí, a gente tem conseguido também, nesse momento, que eu digo é muito desafiador, a equipe que nós temos hoje no OIA é uma equipe com 12 profissionais que acompanham as crianças do OIA Educa,
e ela se mantém, né, desde o processo da pandemia, e a gente conseguiu ainda lançar essa nova plataforma, que são cursos desse OIA Criativa que são oferecidos, são gratuitos, né, e que qualquer pessoa que tem interesse de se habilitar em moda, em corte e costura, em estamparia, ele pode ingressar. Então, o orixá dá a gente oportunidade e tudo que a gente tem aprendido, né, os ensinamentos de Mãe Santinha, as práticas diárias da gente, nós continuamos levando e aproveitando o momento e a oportunidade para ampliar as nossas ações, mas também para cuidar ainda mais, entendeu? Então, eu só quero avisar, para poder depois a gente continuar o debate, é que o Facebook está aberto para comentários, então se o pessoal quiser fazer perguntas, é só comentar lá. E aqui no Zoom, quem está assistindo pelo Zoom, pode mandar uma pergunta no chat, que a gente vai dar uma olhada e responder. Sobre o que você estava falando, Nívia, uma moça comentou no Facebook, Ivana Severino, falou que fala linda, emocionada em ouvir, e a Lorixá, Nívia Luz. Só para poder você ficar sabendo que falou. É interessante isso que você falou, na verdade, porque para mim parece que existem duas perspectivas que a gente pode analisar. A perspectiva do terreiro, que você falou, religiosa, que traz a questão da comunidade e que expande essa questão da comunidade para além das suas práticas religiosas específicas de terreiro, e uma outro tipo de visão que a gente consegue ver fora desse tipo de comunidade que vocês constroem. O professor Depp, como antropólogo, que já estudou também sobre antropologia religiosa e outras coisas, acho que ele pode dizer um pouco mais, analisar melhor essas duas perspectivas. Se eu tenho alguma coisa a dizer também sobre essa questão da pandemia agora, nesse momento. Bom, eu começo por saudar mais uma vez a Yalorixá Nívia, que é uma amiga, é uma pessoa maravilhosa. Pedir novamente a ela a bênção no Tumbá. E nós temos uma ligação muito, muito grande, porque, afinal, ela dirige a Casa de Oiá e eu sou um Ogã de Oiá, não é? Sou um filho de Xangô e Ogã de Oiá. Eu começo por dizer que as comunidades de terreiro, o povo de terreiro, está dando uma lição muito grande no Brasil hoje, dando um exemplo muito bom. Você não está vendo o povo de santo romper o isolamento social para atrair mais gente para sua casa. Você não vê nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhum Elorixá ou Babalorixá querendo, propagando meios de cura milagrosa, não é? Como tem aí um pastor que está vendendo feijão, né? Feijão milagroso para curar o Covid-19. Vocês já devem ter visto essa notícia, vocês são jornalistas, né? Vender alguns grãos de feijão com a garantia de que vai curar o Covid-19. Você não vê nenhum Elorixá, nenhum Babalorixá dizendo que isso é uma gripezinha. Todo mundo está levando a sério, está cumprindo a regra do distanciamento social, estão todos se interessando. Né? Eu estou ligado a 3 casas. Então, eu falo com conhecimento direto, ligado diretamente a 3 casas e me relaciono com todo o povo de Santo da Bahia. Tem um exemplo muito bonito, um exemplo de solidariedade. Nós vimos agora a Elorixá falando de como ela está empenhada, né, em manter o atendimento às crianças do Instituto que o Jutoiá sempre cuidou, está vendo o cuidado com a solidariedade, com não deixar faltar alimento para as pessoas nessa hora, a preocupação com a economia dessas pessoas pobres. Né? Então, é um exemplo muito bonito, mostra a grandeza do povo de santo, do povo de terreiro, mostra o que é realmente o candomblé. É isso. É uma lição extraordinária. Nós estamos passando realmente por um período dificílimo. É difícil porque nós temos 2 pandemias. Não é? Uma, que é essa do Covid-19, que infelizmente vai durar, né? Vai demorar, e temos até o receio de que ameaças desse tipo continuem a aparecer, não é? Estejam no nosso horizonte. E isso tem a ver com o que eu chamei de uma outra pandemia, que é a pandemia neofascista, uma pandemia de estupidez,
que prevalece hoje nesse país, né? É um país que está cada vez mais racista, mais violento, mais desigual, com um governo genocida, né? É um genocídio isso que está acontecendo, quando se imobiliza um Ministério da Saúde totalmente militarizado, se desrespeita a palavra dos técnicos, se desconhece o que diz a OMS, quando se trata tão mal da questão de saúde, né? Diante de uma calamidade tão grande, já passamos de 80 mil mortos e vamos ter muito mais ainda, porque se tem uma orientação política de descaso com o sofrimento da população. Não é? Essa violência constante é que nos provoca. A Elorixá Nívia é uma militante, não é? Que se preocupa com o bem-estar da população negra e de todo o povo do Brasil, do país. Eu também estou ligado até por uma obrigação religiosa a esse tipo de militância. Como eu disse, eu sou filho de Xangô, que é o orixá da justiça. Então, isso me compromete. Eu tenho um compromisso sério que me leva a lutar pelos direitos humanos, que me leva a me engajar em várias frentes de luta. Estou agora muito incomodado, não só com o que acontece com o povo dos terreiros, né, que gente, na maioria, gente negra e pobre, gente hostilizada hoje de maneira brutal por esse governo neofascista, né, agredida, hostilizada, um país inteiro. Eu tomo nota disso, eu tomo conhecimento disso todos os dias, estou ligado ao canal Alvorê, né, e estou vendo o crescimento dessas agressões, desse racismo visceral, estrutural, galopante no Brasil, que é mais uma onda brutal que se soma à calamidade da pandemia e que agrava essas mortes todas que estão acontecendo. Gente, a maioria delas era evitável. Era evitável. São mortes evitáveis. Sofrimento evitável. Desgraça evitável. Se tivéssemos uma gestão séria no campo da saúde, o que nós tivemos foi o contrário. Tivemos um desmonte do SUS. Não é? Temos uma militarização do Ministério da Saúde que está de braços cruzados praticamente. Não é? Temos um desprezo violento para com a dor alheia. Essa falta de compaixão é o que mais me incomoda. Não é? Repare, do ponto de vista dos terreiros, como a Elorixá falou, é fundamental. Você não pode pertencer ao povo de Santos se você não incorpora a ideia de solidariedade e de compaixão. É preciso sentir a dor do outro. É preciso se incomodar com a dor do outro, com a pobreza, com a miséria, com a morte, com a doença, com a humilhação, com a violência. Então, essa situação toda é que me mantém mobilizado hoje, o tempo inteiro. Eu estou sozinho, estou aqui confinado na minha casa com minha mulher, confinado com minha mulher e com meus orixás também, que já é uma vantagem. Aqui ao meu lado, pertinho de mim, tem um assentamento de Oiá. Então, estou muito bem guardado por esse lado. Com essa preocupação muito grande, com a violência que se abate sobre o povo negro, com a brutalidade com que as mulheres são tratadas neste país, com o desrespeito com os direitos fundamentais do meu povo. Isso me mantém mobilizado, isso me mantém preocupado o tempo inteiro. Uma parte das minhas pesquisas eu realizei, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, no antigo Parque Nacional do Xingu, em contato com 16 povos diferentes, 16 tribos que lá existem. Então, estou com o coração partido agora de verificar o que está acontecendo lá, porque chegou a epidemia transportada pelo garimpo ilegal, pelos invasores das terras indígenas. Os índios estão morrendo desamparados. Estamos aqui na luta para ver se conseguimos um hospital de campanha no Xingu. Estou preocupado com os meus amigos indígenas, preocupado com meus amigos negros. Nós temos um governo racista que odeia o povo negro e odeia o povo indígena. A verdade é essa. Declaram isso com a maior descaração. Já começou esse governo com seu titular dizendo que não daria mais
um centímetro de terra para os quilombolas, nem para os índios, como se eles fossem donos dessas terras. Não é dono, não é da questão de lhe dar, é simplesmente reconhecer o direito das pessoas, né, a esses espaços. Então, essa violência toda me mantém mobilizado o tempo inteiro. Eu acho que essa ameaça do neofascismo é muito pior ainda do que a do Covid. Por que eu digo que é pior? Porque essa pandemia, apesar de estar muito brutal, violenta e continuando, e ameaça prosseguir, até pode durar mais meio ano, mais um ano inteiro. Além disso, nós estamos assistindo uma destruição bestial das reservas florestais. Nós estamos assistindo desmatamento, nós estamos um ataque ao cerrado, por exemplo, que é a fonte da água de todo mundo. E a gente sabe que existe uma relação entre isso. Os meus amigos, que são epidemiólogos e infectologistas, estão dizendo a raiz, a matriz dessas pandemias está justamente aí, está na agressão ao meio ambiente. Então, isso tudo está me incomodando. E eu interpreto que a luta contra essas coisas é a atividade religiosa que o orixá está me cobrando. É isso que me mantém. Eu acho que essa é a minha prática religiosa no momento. Eu não estou podendo ir ao terreiro. Eu sou ligado a 3 terreiros. Sou Ogã de Oiá, no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Sou Oloptã, no terreiro do Xumaré. E tenho um título também num terreiro Jeje, que é o Cuevo do Unzu. Estou muito preocupado com esses terreiros. Não estou podendo ir lá, não estou podendo participar, não é? Encontrar meus amigos, ver os xirês, as lindas festas dos orixás, as cerimônias bonitas, mas estou o tempo inteiro com uma atividade religiosa. A atividade religiosa é essa que o orixá Xangô me impôs, que o Oiá me impõe. Tenho que estar em pé de guerra o tempo inteiro. E convido vocês a estar em pé de guerra contra o neofascismo, contra o racismo, contra essa onda de feminicídio, contra essa brutalidade terrível que se associa à pandemia e a torna mais grave ainda. Diante de tudo isso que o senhor apresentou, a gente tem aí mais ou menos uns 3 meses, quase 4 meses de experiência acumulada de como a pandemia vem se construindo. Dentro dessas 2 perspectivas, que você e Nívia apresentaram, sobre como é construído a comunidade dentro do terreiro, não de forma ampla, etc., e como está sendo construído fora dessa comunidade. Vocês têm alguma perspectiva de agenda cultural? Porque o conceito de agenda, né, como o professor Beto talvez possa até falar um pouco mais sobre isso, o conceito de agenda é no sentido de pautas para o futuro, no que diz respeito ao comportamento e à dinâmica cultural que está acontecendo agora. Vocês têm alguma perspectiva para, sei lá, a humanidade depois da pandemia? Se ela acabar daqui a um tempo. É uma pergunta muito complexa e bem imaginativa, mas eu acho que poderia dar uma discussão boa para isso. A agenda cultural cresceu, se ampliou até. Não é? Exato. Eu estou em ligação com muito mais gente, com muito mais grupos e muito mais núcleos. Não é? Por exemplo, colocando para meus amigos da Europa, não é? De outros países, sobretudo da Europa, qual é a real situação do Brasil. Estou falando disso que lhes falei aqui agora, estou tentando comunicar a essa gente. Estou ligado a um movimento que é internacional, está em todos os 5 continentes, chama Diálogos en Humanité, Diálogos em Humanidade, nasceu na França, em Lyon. Eu sou ligado a esse movimento. E a esse movimento, através desse movimento, estou tentando passar a verdadeira imagem do que acontece aqui. Estamos sofrendo essa pandemia, como é que estamos sofrendo um governo neofascista. Então, na minha agenda está toda essa movimentação. Não é? Continuo trabalhando como professor. Eu me aposentei, mas continuo orientando, continuo dando aulas à distância, continuo escrevendo, publicando. Tudo. A minha atividade não parou. A minha atividade de professor não parou e não vai parar tão cedo. Eu não consigo ficar quieto. Do povo de Xangô e Oiá. Então, eu estou nessa atividade. Minha agenda está crescendo, eu já estou sem tempo. Eu vejo muita gente se queixando de que
não sabe o que fazer durante a pandemia. Meu problema é exatamente o oposto. Eu estou precisando de mais tempo, porque com muita ocupação. E é isso que me deixa feliz. Não é? Apesar de toda essa dor que sinto pelos meus queridos quilombolas, pelos indígenas, pelo povo de terreiro que está sendo hostilizado e maltratado e deixado sem assistência, não é? Apesar de tudo isso, estou feliz porque estou na luta. Nívia, você tem alguma perspectiva para apresentar sobre essa agenda cultural? Tenho. Inclusive, o professor, vou lembrar ele, porque ele não falou, que eu já soube que ele tem livros para publicar logo, produzidos durante a pandemia. Então, as informações, elas chegam, professor. Dona Marina conta, viu? Mas, na verdade, é isso. A agenda cultural já está existindo, né? Como eu disse, não fechamos, ampliamos, inclusive, as nossas ações. O que tem ocorrido também comigo é essa aproximação maior com algumas comunidades indígenas. Então, esse período mesmo, que eu digo, a era das lives, a gente já teve a era do gelo, agora é a era das lives, eu tenho encontrado em muitas falas com amigos, que agora são amigos, né, de comunidades. Então, o que o professor traz, esse cenário, nos toca muito e nos aproxima muito mais. Porque a gente também tem que entender e partir de um lugar de que a luta racial, né, a luta do povo de terreiro, ela precisa ser unificada e estar próximo da luta dos povos indígenas. Porque, no final, as vidas negras importam, as vidas indígenas importam, e o genocídio está posto aí. O cenário que a gente tem político é perverso e não nos contempla. Aliás, ao longo da história do Brasil, a gente vem de tempos de gestões que realmente não nos contempla. Então, é muito importante e necessário manter esse diálogo e não perder esse olhar. Também porque a nossa grande afinidade, né, dentre as muitas, é essa questão ambiental. Eu vivo no Parque São Bartolomeu, meu terreiro fica próximo do Parque São Bartolomeu, né, que é uma área de proteção ambiental, e que durante esse período, por exemplo, onde nós estávamos recolhidos, resguardados, nós já obtivemos algumas situações de enfrentamento para manter a preservação da água, né? As matas. A gente tem perdido hectares expressivíssimos. E eu estou falando de Salvador. Eu estou falando de uma área de mata dentro da cidade de Salvador e que está aí. Então, você fica o tempo todo no entorno, monitorando, acompanhando, alguns momentos mobilizando pelo telefone, pelas redes sociais, os amigos, né, para que nos ajude a não perder tanto como a gente já tem perdido. Então, é possível ver, já está lá, do ano passado para cá, né, de julho do ano passado para cá, o quanto de hectares já foram desmatados. E você, quando vai cobrar isso aos gestores, aos responsáveis, além de tudo, o racismo ambiental, professor. Porque o senhor trouxe a questão do fascismo, do racismo, mas nesses casos a gente compreende o racismo ambiental, como ele nos afeta. Entendeu? Então é uma luta permanente. Ao longo da história de vivência e de crescimento, porque eu cresci nessa comunidade, minha avó era uma das pessoas que se mobilizava para a manutenção e preservação dessa área, né? As lutas pela floresta. Uma Ialorixá, mas que tinha essa perspectiva também ambientalista, com outras senhoras que eu tive a oportunidade de conhecer ainda criança. E hoje, 5 anos após o falecimento de minha avó, eu estou aqui e recebi também como legado a luta pelo São Bartolomeu. Então, também, da gestão desse atual governo para cá, isso é muito expressivo. Então, de outubro, né, de 2019 para cá, se acelerou e se acirrou as queimadas, os desmatamentos, por conta dessa sensação de que tudo é permitido, né? Tudo que não presta é permitido. E os terreiros estão nisso. Quer dizer, o fundo da nossa casa, do nosso axé, é essa área do parque. É uma área com uma diversidade impressionante, com cachoeiras, com rios, entendeu? Para quem não conhece.
e rios que vão para outros bairros, que desembocam em outras comunidades aqui da cidade. E a gente não tem o apoio do poder público. Tentativas inúmeras, enfrentamentos mesmo, inclusive com as pessoas que tentam invadir, destruir essas áreas, e nós não conseguimos o apoio do poder público. Evidente que é esse racismo. Então, eu concordo plenamente com essa ideia da pandemia ou das pandemias. O racismo também é uma pandemia que cresceu. Nós vimos aí, né, os Estados Unidos, estourou nos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer dos 23, de a cada minuto, a cada 23 minutos, um jovem negro tem um corpo, uma vida ceifada. Então, no Brasil, naturalizadíssimo, né, esse genocídio, essa barbárie, essa violência. E a gente está no meio de tudo isso. Então, uma mulher negra militante de terreiro, ocupando um espaço verde, né, um espaço que para a gente é sagrado, porque além de tudo que a gente vive aqui, hoje, nós precisamos o tempo todo estar mantendo um debate de que o Parque São Bartolomeu, que eu cresci entendendo que era um lugar de cura, que era um lugar onde as religiões de matriz africana iam para bater seus candomblés, para tomar os seus banhos, para oferendar os orixás. Inclusive, você tem as referências dos orixás no parque. Hoje é ameaçado por outras narrativas ou tentativas de narrativas, por exemplo, de desconstrução desse lugar. Eu conheci e cresci me banhando na cachoeira de Oxumaré. Hoje a cachoeira de Oxum é impossível por conta da poluição, mas você tem a Pedra de Ançã, você tem as referências aos caboclos que ali habitavam. E aí a gente tem hoje outras religiões que constroem narrativas e que tentam nos excluir de algo que a gente sempre viveu. Entendeu? Então, minha avó menina, ela já conhecia e viveu São Bartolomeu e me contava essas histórias. Então, são muitas as lutas. A pauta para o futuro, Yamane, ela já está no presente. Porque 2021, 2022, que seja que chegue aí, eu acredito que a gente vai continuar nessas discussões. Porque o professor muito sabe o tempo que ele tem de atuação, de formação acadêmica, de pertencimento ao axé. Essa é a pauta de luta dele. O tempo que eu tenho, essa é a minha pauta de luta. Uma pauta que eu assumi porque era a pauta de luta da minha avó. Né? A felicidade realmente, se a gente pode usar essa palavra, de estar muito mais próxima de pessoas que eu acho extremamente importante e relevante e questões que muito me movem. E a questão indígena é esse lugar. Entendeu? Ter a oportunidade de dialogar, ter a oportunidade de participar de eventos da APIB, que é a Associação Nacional dos Povos Indígenas. Então, há algumas semanas, eles apresentaram um material justamente para discutir essa questão desse genocídio, dessa barbárie, e pedindo apoio, né? E eu participei disso. Foi uma live maravilhosa, com mais de 400 pessoas assistindo, com várias etnias, com vários povos apresentando sua cultura. Eu digo como a tecnologia é potente nesse sentido, porque conseguiu me colocar nesse lugar, né, de telespectadora, mas também de participante. E, junto com isso, as questões. Quer dizer, a gente atende uma juventude, e uma juventude que é alvo, uma juventude que, na fila, né, da barbárie, cai primeiro. E a preocupação, quando a gente fala, não é só na manutenção desse atendimento educacional, dessas atividades, mas é justamente todos os dias monitorar e ter a certeza que essas crianças vão dormir e vão acordar. Porque a realidade da periferia, ela continua aí, ela é cruel. Então é isso que a gente faz. A gente não perde o vínculo, o contato, porque cada vida dessa para a gente é muito cara. Né? O OIA tem conseguido também repensar muito a sua estrutura e a educação era a nossa bandeira e agora é mais do que nunca a nossa bandeira. A realidade de uma criança que está na escola pública hoje, ela não é das melhores. O cenário que a gente atende são crianças que estão em idade escolar, que estão matriculadas e que frequentam e que muitas vezes não estão alfabetizadas. E elas vão aprender a ler dentro daquele espaço. E ainda assim, eu ainda tenho que viver o enfrentamento, porque algumas escolas do entorno, a gestão escolar, ela é evangélica e tenta deslegitimar as nossas ações. Então, você tem a responsabilidade e o cumprimento
de um dever, de uma atividade, porque o OIA é uma ONG, não é uma escola formal, cumprindo a função de uma escola formal e tendo que ter esse enfrentamento com pessoas que, por conta de discriminação, de preconceito e de intolerância, tentam deslegitimizar. E a gente tem feito um trabalho que é reconhecido porque eu disse, OIA é movimento mesmo, e a gente está naquela comunidade de coração que tem repercutido, entendeu? Inclusive com as mães, com os responsáveis desses meninos. Então, a escola está fechada. Essas crianças que estão hoje na rede municipal recebem uma cesta básica e as do Estado um vale alimentação de R$ 55. O Instituto OIA complementa essa cesta e complementa esse vale alimentação. E acompanha e dá o suporte com atendimento psicológico, porque, além de tudo, a necessidade, monitora as relações. Eu digo para a minha equipe, para o grupo da gente, que durante muito tempo o OIA se habituou a abrir as portas da casa para que as pessoas entrassem. E nesse período da pandemia, nós estamos entrando na casa das pessoas. Então, se organizando de forma que seja possível dar um bom dia e dizer a ele, a ela, que a gente está presente. Então, nós não tínhamos um acompanhamento e um suporte, por exemplo, de atendimento psicossocial para além das crianças. E aí, durante esse período, um grupo de mães se organiza e solicita esse apoio, esse acompanhamento. E surge aí uma outra demanda, porque a gente sabe que o número de feminicídios, de violência contra as mulheres só aumentou, entendeu? E a gente precisa dar suporte a essa comunidade. Então, as pautas, elas estão aí, as agendas, elas estão aí. Esse ano o OIA completa o Instituto OIA 25 anos em outubro. E se a gente não tivesse na pandemia, a gente ia celebrar com festa, com um grande festival artístico na nossa comunidade. Mas a gente continua celebrando, porque eu digo, a cada dia que eu durmo e acordo com saúde, e a minha família acorda com saúde, e os meninos do OIA monitorados, não tem nenhum caso de Covid nessa nossa rede, nessa comunidade, é a celebração que a gente precisa. É a celebração dos 25 anos do Instituto OIA, é a celebração da vida, entendeu? É a celebração de um trabalho que está sendo feito, e feito, como eu digo à minha equipe, por missão. Porque eu digo, professor, educador, não é profissão, é missão. No momento que você vai educar uma criança, que você leva informação, você vai transformar uma vida. Então, isso é uma missão, entendeu? Lidar com pessoas, cuidar de pessoas, eu faço isso. É uma missão. E é isso que o Instituto OIA faz, é isso que muitos outros terreiros dessa cidade têm feito. A gente não tem uma preocupação agora em abrir a casa para as cerimônias litúrgicas, porque a gente tem uma preocupação em manter as comunidades vivas, entendeu? E manter a nossa comunidade, os nossos mais velhos vivos, saudáveis. Então, eu tenho dito, a cada dia, de março para julho, a gente só tem celebrado o aniversário do OIA, que ainda não chegou, mas a gente consegue celebrar porque estamos todos juntos aqui. Conseguimos olhar para os lados e identificar todas as pessoas. Então, é um movimento que floresce, né? Estamos nos organizando no meio desse processo todo de pandemia, por ideia dessas crianças. A gente vem construindo desde o ano passado uma ideia de construção de uma rádio. E aí é uma rádio gerida por eles dentro da comunidade e uma forma também de que a gente também consiga dialogar. E aí, durante as aulas, essas aulas remotas, essas aulas EAD, surge de novo esse desejo de produção e de criação dessa rádio. Uma rádio simples, que a gente está batizando de rádio poste, a rádio OIA, a rádio poste, uma rádio que cada um vai monitorar dentro das suas casas, a caixinha que a gente vai implantar, mas é uma forma também da gente se comunicar. E ali a gente vai passar o recado, e ali a gente vai conversar, e ali a gente vai ouvir música, entendeu? É isso, são os diálogos, são as formas de redes que vão fluindo. Então, esse já é uma agenda cultural, já é uma dinâmica de projeto marcada. Já está funcionando a rádio já, Nívia? Não, a gente tem feito as construções em grupo, inclusive tem um colega do mestrado que eu tive o prazer de conhecer aí, que é o Balbino, que inclusive defendeu
porque a dissertação dele é justamente sobre isso, né? Sobre as rádios e a questão indígena. E aí eu consegui trazê-lo para o nosso processo. Então, a gente está produzindo, tem que produzir. Tem que ter, assim, eu queria só fazer uma amarração na fala de vocês dois, porque, assim, primeiro, muito profundo, assim, e nos toca profundamente a questão da morte, né? Eu acho que o que está acontecendo, eu acho que caracterizar como genocídio não teria outra palavra. A imprensa relutou com essa expressão. Eu me lembro quando Abdias Nascimento trouxe essa palavra à tona, né? Isso lá nos anos 50. Isso gerou, né, era difícil mesmo no movimento negro, era uma palavra que não colava do ponto de vista da narrativa. E com o tempo, usando aqui uma expressão que vocês hoje trouxeram, nessa luta por pontos de vista e por narrativa, uma que eu considero doente também. Acho que o professor Ardep vai direto no pescoço, assim, fascismo, não podemos tolerar a intolerância, né? Não é um comportamento que nega a existência do outro, não pode ser respeitado publicamente. Não deve aceitar jamais isso. Eu acho que essa luta que nos move passa exatamente por afirmação de uma sociedade que garanta que todos possam existir na sua singularidade, coletiva ou individual. Eu acho que esse é um princípio e que é muito difícil de a gente ver efetivado. Então, é uma luta permanente. Agora, essa coisa do comunicar, tanto o professor Neto quanto o Nívia trouxeram, que é interessante. Eu estou em casa, mas mais. Né? Quer dizer, todos nós estamos buscando uma solução. Quando a Yamane diz assim, eu quero que vocês falem do futuro, né? Eu concordo também, acho que é o presente, que a urgência está aqui, né? O futuro vai depender de nós, vai depender exatamente do nosso movimento nas urgências do cotidiano. O futuro, claro, não avacalhe muito com o utopista, que possa sonhar, mas de qualquer maneira, o nosso presente é que coloca as questões e elas não são fáceis. O Nívia fala dos povos indígenas, o professor Felipe é professor no nosso programa também, que acompanha, ela conhece, Felipe Milanês, que convive com vários povos indígenas da região amazônica. O professor Depp tem a sua experiência, nós temos desde o CIMI, os colegas que trabalham com os Guarani, os nossos irmãos, né? Parentes, como gosto de dizer, né? Os nossos parentes. Parentes, né? Porque é isso, como é que você se coloca frente a uma sociedade que está ignorando parte dos seus povos ancestrais, seus povos originários, e os seus povos dos fundos de pasto, dos interiores, desses rincões, os quilombolas, que era uma categoria, inclusive, que parecia não existir mais. Ela foi fruto da luta do próprio movimento de dizer, olha, nós existimos. O quilombo não é algo do passado, né? Os quilombos, desde os anos 80, essa é uma discussão fortíssima não é uma questão da universidade, mas tem muito a ver também com refletir. Eu queria dizer isso, que quando você diz, tem um colega que está estudando as rádios, nós tivemos alunos que estudaram casas, terreiros, no Facebook, usando o YouTube, quer dizer, como é que a gente aciona essas ferramentas, não de maneira leviana, mas de amplificar a força dessa luta permanente. Porque essa discussão que se trava no campo que é político e simbólico, ela se amplifica nesses lugares também. Então, é uma luta permanente. Quando a gente pega o que o Guelebès faz enquanto narrativa, né, criando um portal que agrega as narrativas com um forte viés de um feminismo negro, afro-brasileiro, indígena também. Quer dizer, você ter essa dimensão que as casas representam isso. Esse processo civilizatório da qual falava o professor Ardep tem uma importância, e Nívia expressou isso ao dizer, mas não há diferença, quer dizer, o porteira para dentro, porteira para fora é uma forma de representar, talvez, que as pessoas de maneira geral entendem, mas nós não entendemos assim, a gente entende as coisas na sua completude, né? O ser humano na sua completude. Então, os encantados interferem e ditam um bom viver, um bem viver com a água, com tudo que diz respeito a essa mãe terra, essa Gaia, que não é um sujeito-objeto. É um ser humano pleno no mundo,
que é uma cosmovisão, como a gente poderia dizer, fundamental para se entender toda essa relação que se tem com o mar, com o rio, de norte a sul desse Brasil, e que parece desprezada. Quando se destrói uma parte da floresta amazônica, quando você destrói toda a reserva, ou parte da reserva de São Bartolomeu, quando se destrói toda uma área que foi preservada e sobreviveu no meio de uma densa floresta como era Salvador, por escolha, por política, mas também por compreensão de que essa água aqui é vida, né? E os ilês já dizem isso há muito tempo. Não é um discurso que precisa passar necessariamente pela razão ocidental explicativa da importância da água e da área verde, que são formas, inclusive, convergentes de compreensão. Olha, o movimento ambientalista acabou casando com o movimento de proteção das áreas verdes por motivos que não são exatamente diferentes. O motivo e se isso não existir mais, talvez a explicação seja diferente, né? Uma forma racional, às vezes, de entender, ou uma forma revolucionária de entender, mas uma forma ancestral de entender, que é uma outra coisa ainda, que diz respeito a um legado que é um desperdício, quando a gente pensa o que é feito e, ao mesmo tempo, uma destruição civilizatória. E todo esse cuidado que os terreiros já têm, eu falava no início, antes de a gente abrir, preocupado, assim, porque era isso que Nívia acabou reforçando. Ele está preocupado com os mais velhos dentro da casa, então vamos proteger. Como é que a gente vai usar agora? Que ferramenta a gente vai usar? Eu tenho certeza que as explicações que viram dessa ideia de futuro iriam ancorar na ação, né? E não num sonho de futuro. É uma ação. Se não for feita a cada dia, a gente perde, né, Nívia? Professor Depp? E eu acho que essa indignação também é outra coisa. O senhor colocou bem pandemia, mas uma pandemia do espírito, né? Uma forma de ver o outro, uma pandemia que vem matando o nosso respeito pelo ser humano na sua plenitude, o respeito pelo outro, e a reinvenção de coisas que sempre estiveram aí, né? O racismo institucional. O Nívia puxou a questão da injustiça ambiental e do racismo ambiental. A quantidade de comunidades destruídas pela mineração no Brasil é assustadora, né? Ela se repete, né? Mariana aconteceu agora, né? Então, cidades muito ancestrais, povoados ancestrais, mas povoados não tão ancestrais, que também produzem memória e identidade nas suas vilas, nas suas cidades, destruídos pelo mesmo tipo de desrespeito. Na verdade, um racismo que se expressa de uma maneira muito coadunada com o lucro a qualquer custo, com a necropolítica, né, da qual fala Mbembe. Então, era só uma intervenção sobre esses dois pontos, porque vocês, além de nos comoverem com o que falaram, né, também nos movem então, um comover que não paralisa, né? Então, que diz assim, pô, a agência então está fazendo não o máximo, mas está fazendo a coisa certa. Acho que o caminho é esse mesmo, de ação, de parcerias construídas, né? Porque abrir esse caminho... Então, quando você tem aquilo que o Chakrabarti, que é um historiador, que ele fala de uma coisa interessante, que é as histórias conectadas. Então, as diversas... Quando nós temos situações que são semelhantes... Então, quando você se alia com os Tupinambá, quando você se alia com os Pataxó, quando você se alia com um determinado grupo numa causa, é disso que ele fala. Então, às vezes as pessoas nem conseguem se encontrar efetivamente, mas se encontram virtualmente. Então, ali o debate ocorre, a possibilidade, isso aconteceu muito na Índia, isso aconteceu na África do Sul, isso vem acontecendo no Brasil como forma de organizar mesmo as ideias que são convergentes. Porque a luta quilombola e a luta dos terreiros nas cidades, porque os terreiros são quilombos urbanos, se a gente for pensar o que eles significam, né? E aqui eu estou trazendo o valor da relação com o território, que é fundamental, que cria sentido para a existência, que acolhe, né? Porque terreiro é acolhimento, né? É uma coisa de cuidado. Eu vejo toda essa grade de valoração
construindo possibilidades de uma rede solidária com uma causa comum, uma causa ambiental, nesse sentido, né, não ambiental descolado da nossa existência, mas profundamente existencial, profundamente determinante no vir a ser de cada um de nós. Mas também do que nós somos agora. Porque esse vir a ser, essa utopia, esse horizonte, claro, por que o Mordep é tão indignado? Porque ele sabe que ele precisa, eu tenho que estar me movimentando, porque o senhor importa, o seu acumulado faz a diferença, né? Desde o tombamento da casa, aquela questão do que tipo de luta se empreende em cada época, né? Eu imagino que o tombamento da Casa Branca, à época, era um debate, naquela circunstância, é a luta possível, é aqui que a gente vai cavar porque a ideia de patrimônio, às vezes, mas é conservador demais, no sentido de preso a uma narrativa eurocentrada do que é patrimônio, mas não, ela ressignifica a própria ideia de patrimônio e agrega, né? Agrega valor no sentido social. É um combate permanente, em cada momento a gente tem desenhos, né? Agora, toda uma discussão de desconstrução patrimonial. O atual presidente, né, da Palmares tem uma compreensão bem equivocada do desenho todo, né? Aí novamente, a Ordem Serra acerta, né? É um governo, parece, acelerado, né? De gente que veio para produzir mais destruição do que construção. Carregam o germe do fascismo, de ideias de mundo que já deveriam estar enterradas, superadas, deixadas de lado como pacto social, porque não constroem, segregam, reinventam a intolerância. Então, eu admiro muito a potência que vocês apresentaram, acho fundamental, das ferramentas digitais. E, Nívia, praticamente, vocês estão conseguindo, por exemplo, comprar celulares ou tablets para esses meninos, ou permitir o acesso a eles para esse ensino à distância? A gente fez... Não, só para falar que essa pergunta também foi perguntada no Facebook. Ah, ok. Que bom. Então, Sim. O que é que a gente tem feito? Primeiro, a gente começou com o WhatsApp, porque entendeu que era o que tinha de mais comum entre todos. E aí, muitas crianças não têm o aparelho celular, até por conta da idade. E aí a gente fez o quê? Montou um grupo com os pais. Então, você traz a família para o processo, porque essa família também que vai lhe ajudar a mantê-lo. E, a partir daí, cada professor com a sua disciplina, nos grupos, como uma sala de aula comum. Então, no OIA, a gente tem 4 turmas. Então, a turma das crianças, a turma A, a turma B, a turma C, por turma. E nos grupos do WhatsApp foram criados também essas turmas, só que com horários individuais de atendimento. Porque, por exemplo, para algumas crianças, fazer um atendimento como a gente está tendo aqui agora, o Zoom, a gente está se vendo, a gente está conversando, não é possível porque não tem computador. Então, a gente começou a ampliar, a trabalhar via WhatsApp, casos de crianças que a gente identificou que não tinham um aparelho celular em casa, que não tinham um aplicativo, a gente conseguiu, dentro da estrutura do OIA, fazer chegar, justamente para que não ficasse fora desse processo. E, a partir daí, no momento que a gente vai avançando, né, os meses, para, por exemplo, a turma que nós temos de ensino médio, que são as crianças que já estão com 15 anos, a gente já consegue trabalhar com essa ferramenta do Zoom. Então, um professor de matemática, ele dá aula com essa ferramenta para aquelas crianças. A gente organiza uma fala sobre a rádio, sobre a construção da rádio, desta via aqui. Então, dependendo da idade, da faixa etária, da situação, a gente consegue entrar de uma forma. Desde a produção das atividades, a gente criou na equipe um caderno de atividade, e que é um caderno também para aquelas crianças que ainda têm dificuldade por conta da internet, do acesso. A gente faz chegar esse material e depois recolhe esse material. E tem professores que ligam para essas crianças e ela faz a atividade por telefone. Então, não é cumprir apenas um calendário escolar, é muito mais você mostrar a ele, você não permitir que ele perca o vínculo, né, com algo que é muito importante. A gente está aqui na academia com um debate como esse,
mas também mostrar uma rede, uma conexão e mostrar que a gente está junto, entendeu? Mas é desafiador. É evidente que se você está numa escola particular, se você está numa escola com uma estrutura, as crianças têm os tablets, têm os seus notebooks e têm os seus horários disciplinados. Então, a gente vai construir também com eles uma forma pedagógica de construção desse lugar, desse horário, dessa disciplina. E os pais, a gente entendeu que era o elemento-chave para esse processo. Então, quando a gente entende que não vamos permitir que se quebre esse elo, justamente no momento que você nota que eles não estão tendo um outro acompanhamento, senão esse, uma das diretoras surge com essa ideia de dizer assim, vamos, por semana, qual era o lanche? Eles têm um cardápio no OIA, que é preparado os lanches de frutas e outras coisas, e aí vamos montar esse cardápio e a gente entrega. Então, a gente produz um cardápio para eles e esse cardápio chega nessas casas. Então, com isolamento, com tudo que a gente está fazendo, mas a gente sempre vai chegar. Como a gente está em uma comunidade relativamente pequena, que é Pirajá, que é o Conjunto Pirajá, e tem gente em várias pontas da comunidade, então também facilitou esse contato. Mas até aqui, a gente vai trabalhando muito, porque também não temos apoio financeiro, por exemplo, para comprar e fazer chegar neles esses tablets, esses aparelhos. Então, nós partimos do lugar que nós tínhamos, desde essa relação dos cadernos de atividade produzidos por esses professores, até o WhatsApp, até o Zoom. É sempre um diálogo. A gente começa a monitorar qual é a forma de acesso para chegar nele e a gente vai trabalhar. A pedagogia do OIA é uma pedagogia que também é pautada nisso. O nosso trabalho com essas crianças é a partir do nosso olhar para essas crianças. Então, a gente tem toda uma coordenação, uma gestão pedagógica, as atividades são produzidas, são pensadas, mas cada caso ele é especial. Então, a gente entende primeiro o que aquela criança necessita e, a partir daí, a gente vai desenvolver com ela uma pedagogia. Isso é uma pedagogia de terreiro, né? A transmissão do saber, o olho no olho, o contato, né? A relação. Então, para a gente também foi possível fazer isso, não quebrar esse tempo da pandemia com eles, porque também já tinha uma relação. A gente sabe identificar a situação de cada criança que está dentro daquele espaço, entendeu? As crianças no nosso projeto têm nome, têm rosto, né? Tem sobrenome, algumas têm apelido, mas tem uma identificação. Então, é a forma que a gente tem de trabalhar. É isso também que eu acredito que permitiu que a gente conseguisse conduzir até aqui, a ponto de entender. A rádio hoje, para a gente, vai ser o ponto comum. A gestão dessa rádio, tem os professores que vão acompanhar, mas a ideia é que eles organizem os programas. Eles pensam esses programas e a ideia da gente organizar isso, fazer uma rádio post nesses moldes mais antigos, porque é o que a gente consegue fazer agora, e a partir daí cada um assume o compromisso de administrar no seu tempo e no seu momento. Eles gravam isso, eles também têm essa habilidade, a tecnologia atrair para essas crianças. Né? Com isso, eu estou dizendo que eu tenho um tempo de vida, mas criança não tinha um aparelho celular, era algo incomum para a gente. Então, é muito mais esse tato, essa sensibilidade, né? Essa relação pedagógica do terreiro nos ajudou a conduzir e a chegar nesse momento. E eu estou muito feliz, quer dizer, essa relação em rede, né? O IAC, o mestrado me deu isso, permitiu que um colega, e eu identifico outros colegas que em algum momento oportuno eu com certeza irei acionar, mas o IAC me deu isso, esse tempo de estudo lá na universidade permitiu que eu chegasse a alguém que tem um conhecimento que eu não tenho, que os nossos em Pirajá não têm, e que pudesse nos ajudar a desenvolver. Então, é isso, é o desafio, a tecnologia ajuda, mas é muito importante essa relação de rede, essa relação que é construída, solidária, né, comum dentro dessas comunidades. E isso tem feito a gente também repensar, e tem pessoas que me perguntam, e qual é o destino do OIA? E aí eu digo que eu estou vivendo tanto o presente, porque eu acredito que esse momento atual tem nos trazido o presente, de pensar e viver o presente, né? E, a partir daí, a construção do futuro. E um futuro importante. E quando voltarmos para a sala de aula com eles, quando estivermos presencialmente, vamos usar muita coisa do que a gente viveu aqui. Mas uma coisa que para mim é fato,
o contato, a presença, o tocar é fundamental, né? A saudade é essa. A gente vai fortalecer essas bases, mas a gente volta para o Instituto também com um legado de coisas que são construídas. A gente hoje tem falado, eu digo, nessa pandemia, o OIA tem pensado e discutido metodologia. Quer dizer, é um olhar para o futuro, mas é a experiência e o tempo presente que está nos permitindo ter tantas visões ou tantos anseios. E diante de um cenário desse, né, tentar mudar. A nossa identidade é de terreiro, a nossa identidade passa pela arte, sobretudo. É com a arte que a gente consegue adentrar no mundo deles, dessa educação, dessa formalidade. É assim que a gente educa. O acompanhamento, o reforço escolar, esse acompanhamento escolar, ele surgiu dentro do Instituto OIA por conta de um professor de música que passou a ensinar a partitura, né, com os tambores. Ele passou a ensinar a partitura, atrelou a partitura à percussão e começou a identificar ali um número grande de crianças que tinham dificuldade no aprendizado porque elas não conheciam as letras, por exemplo. E aí a gente começou a pensar formas de alfabetizá-las, formas também de trabalhar esse processo com elas para que a gente não perdesse esses meninos, mas que eles ganhassem ainda mais. Então, você vê, a música é um motivador, os instrumentos, os tambores, porque é isso que a gente tem, eles aprendem a percussão. Então, essa música raiz, essa música de terreiro, essa música que movimenta, foi ela que fez florescer essa identidade, esse desejo, essa construção pedagógica. Então, tem muito ainda para se fazer, eu acredito. Somos novos, estamos vivendo esse processo. Você, como professor, e a UFBA agora criando essas ações também. O Congresso UFBA foi algo maravilhoso. A mobilização de pessoas, assistir Lázaro Matumbi num solo dentro da reitoria com o reitor, vazia. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu dizia isso, a potência dos orixás nos permite fazer tudo. Foi lindo, entendeu? Isso também movimenta, né? E aí a gente tem feito, a gente tem construído também outras raízes, pensando estratégias para tentar quebrar mais essa questão dessas intolerâncias, dessa forma errônea de nos narrar, de nos descrever. A gente tem uma lei que é a 10.639 e que até hoje a gente não consegue trabalhar e desenvolver dentro da sala de aula, porque professores se recusam, porque eles fazem uma leitura, quando eles são de uma outra religião, que você entra num espaço para ensinar candomblé. Muitas vezes eu precisei dizer, dentro de diretorias, de coordenações pedagógicas, que candomblé não era ensinado, pelo menos não desse jeito. Candomblé você vive, candomblé é o dia a dia, candomblé é o entendimento quando a chuva cai no céu, entendeu? Que o Oiá está falando com você, quando os raios cortam, que Xangô está te respondendo. Quando você está com um pensamento, quando você quer uma resposta e uma folha cai no seu colo. Entendeu? O candomblé é isso, é esse cotidiano. Nesse espaço também do Instituto OIA, nós temos uma relação extremamente aberta. Eles entram e eles vão me encontrar, e a Lorixá, paramentada, vestida, com meu branco na sexta-feira, aliás, todo dia, porque é a cor que eu muito uso, né? E você vai ter ali alunos que muitas vezes não são do candomblé, que têm outras religiões, que têm outras crenças, mas aquele espaço é um espaço de ensinamento do bem comum, do bem viver, do coletivo, do respeito. Então, eles entram no espaço de um terreiro e eles vão aprender inglês, entendeu? Eles vão aprender matemática, eles vão aprender balé, dança afro. A gente vai falar sobre o meio ambiente, sobre a natureza, porque, no fundo, nas salas que eles têm, as salas têm vista para a área de mata. Então, a gente hoje está criando, montando, pensando na alimentação saudável, que está difícil comer nesse país, com tanto veneno nos atingindo desse jeito. Então, a gente começa a pensar a educação ambiental a partir do que se come, a partir da identificação daquelas espécies que estão no nosso quintal. Então, as nossas salas elas são abertas e, no momento de uma aula, um beija-flor entra. E aí você tem que parar a aula e falar sobre o beija-flor, e falar sobre aquela intervenção daquele pássaro naquele lugar. Você bem sabe disso, que a gente viveu isso em algum momento. Então, é isso a relação. Não é uma relação natureza,
e povo de santo, e indígena, e sociedade. Né? Nós somos elementos, nós somos parte disso. É uma vida só que move o planeta. A gente precisa se conscientizar desse lugar. A gente precisa se conscientizar da importância. Quando o povo de santo cuida de um rio, quando o povo de santo, os indígenas, não permitem que um rio morra, eles estão cuidando da vida de milhares de outras pessoas, muitas vezes, que os negam. A gente está cuidando da vida de outros irmãos de outras religiões que não nos aceita, que nos condena. Mas a gente não está fazendo isso. A gente está louvando o nosso orixá e a gente está louvando e vivendo o bem comum. Entendeu? Eu tenho visto muito o clamor das pessoas, né, por Omolu, porque é um orixá que está aí no imaginário e é o orixá que representa esse sentido da cura, né? Então muita gente que não é de candomblé, eu vejo fazendo os apelos. Agosto está chegando aí, e aí quando a gente vai entender esses caminhos de Omolu, de Obaluaê, meu pai, a gente vai entender que é tudo muito maior. Eu me recordo de um Itã, professor, que falava que o Omolu, ele resolve sair pelo mundo para conhecer, para viver o mundo. Nessa caminhada dele, ele tenta emprego e não consegue. E aí, todas as portas que ele bate procurando algo para fazer, não é aceito, é recusado. Chega uma hora que ele se vê em necessidade e passa a pedir, esmolar, e também não recebe nada. Então, ele pede água, não dão, ele pede comida, não dão. Chega num momento que ele, naquelas cidades que ele passa, ele já não se vê mais ali, ele recua e vai para dentro do mato. E no mato ele fica durante um tempo, a família o procura, né? E um dia ele ouve, né, do Supremo, do Deus Maior, que ele está pronto e que ele tem que ir para o mundo para curar as pessoas. E o Omolu volta àquelas cidades, aquelas aldeias, aqueles vilarejos, e aquele lugar que não o acolheu, não deu emprego, não deu água, não deu alimento, ele curou, ele afastava a peste. Ele entrava nas casas e ele varria com seu xaxará, com a sua energia, a peste daquele lugar. Isso é uma lição de humildade, e o candomblé é isso. Isso é uma lição de respeito e de amor com o outro, por mais que eu não recebesse isso, mas no momento em que eu pude dar, eu estava pronto ali. É essa rede de solidariedade, né? Quer dizer, olha o orixá que a gente está falando. Então, quando a gente está louvando, quando a gente está pedindo aos ancestrais a cura do mundo, a gente está pedindo por todos, até por aqueles que não nos respeitam, até por aqueles que acreditam que o que a gente faz não é o bem. Então, é isso, é essa rede de solidariedade que quando você entende, você ouve um Itã, a história de um Azélio, quando você entende, se relaciona com o orixá, você leva isso para a vida. Então, a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo, estreitar esses laços, ampliar essas ações, é a energia da humildade, do Omolu, da solidariedade, do respeito com o outro, de entender que o meu vizinho é tão importante quanto eu. Então, eu quero que meu vizinho viva e viva bem. Eu tenho me recusado agora nas minhas caminhadas, eu sempre estou falando muito, a gente vai aprendendo, internalizando palavras. Sobreviver é uma palavra muito forte, porque ela vem de muita luta, né, de resistência. E eu tenho dito que eu quero viver e quero viver bem. Eu mereço viver bem, meu povo merece viver bem. Nosso povo, nosso planeta merece viver bem. Então, é um tempo realmente de pensar o presente. É um tempo de olhar o que a gente não conseguiu fazer. Né? É um tempo de retomar essa perspectiva e esse pensamento de tanta agressividade com as vidas, com os corpos, mas também com tudo isso que nos move e nos alimenta. Né? É um tempo de recuar e não da ganância do agronegócio e não da ganância de ganhar mais dinheiro. Eu passo a me questionar muito quando eu vejo no noticiário que dizem assim que alguém ficou bilionário na crise. Enquanto alguém ficou bilionário na crise, outras pessoas ficaram extremamente pobres, inclusive morreram por falta de assistência. E eu digo, isso é um karma, né, usando a palavra, né, de outras filosofias, extremamente pesado, porque você está fazendo dinheiro e acumulando dinheiro a partir do sofrimento e da dor do outro. Então, isso não é bom. Mas no momento que você compartilha, que você divide, que você entende como é possível ajudar e atuar, entendeu? Aí a coisa vai, né? As coisas mudam, exatamente. Então o tempo é esse.
é de olhar o presente, mas de olhar o presente nesse entendimento desse coletivo. Né? Ô, Nívia, é uma percepção profunda. E o que você traz, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora a nossa conversa aqui, por causa do horário. Eu ficava de ouvindo vocês dois, e o público todo, mas eu vou pedir para o Ordep fazer algumas considerações, porque a Amanda está me fazendo sinal de lá, porque vai ter uma live na sequência, vocês viram, né? A gente pode, então, gastar aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, Amanda. Bom, a gente devia ter terminado 2 minutos atrás, mas eu acho que pode chegar até, sei lá, 5h35, uma consideração final mais rápida. A gente dá mais uns 10 minutos para fechar aqui, para eu passar a palavra. Não, é para isso que vocês vieram. É um espaço de conversa. Professor Depp, por favor. Bem, eu gostaria de começar lembrando muita coisa que disse a Nívia. Eu costumo falar para meus amigos que os primeiros ambientalistas do Brasil foram o povo de santo, o povo de terreiro, foram os índios. Né? Eu quero fazer um louvor especial à minha amiga Elorixá Nívia, pela luta que ela vem desenvolvendo lá em defesa, né, desse precioso Parque de Pirajá. E lembrar que nós estamos com uma cidade cada vez mais desmatada, desflorestada, desarborizada, em que não há respeito dos gestores públicos pela água. Né? Temos uma ameaça aí terrível contra a geração futura. Né? Numa cidade tão rica de águas, como Salvador sempre foi, nós estamos com gestões que cultivam a sede dos que ainda vão nascer. E talvez até perto nós tenhamos um déficit violento, né, das nossas águas. Os nossos rios são maltratados, são poluídos, são canalizados desnecessariamente. Né? Toda essa brutalidade mostra a prevalência infeliz de uma concepção de mundo absolutamente equivocada. A barbárie está aí. Não é? O meu povo de santo, o meu povo dos terreiros, está muito mais civilizado. Você veja bem, está sempre do lado da educação. Vamos pensar no que disse aqui a nossa Elorixá. Ela está empenhada na educação das crianças, ela está empenhada em defender a saúde do seu povo, né? Está pensando numa alimentação não tóxica, ao contrário do que estão fazendo os nossos governantes. Está interessada em ampliar as redes de solidariedade, portanto, em trazer mais segurança. Está empenhada também em criar mais comunicação e mais cultura. Então, ela está do lado da civilização, da verdadeira civilização. O preconceito racista sempre colocou o meu povo negro, o meu povo de terreiro em particular, como gente bárbara, como gente inculta, incivilizada, mas é exatamente o oposto. Se vocês olharem para uma foto aérea de Salvador, vocês vão ver as áreas verdes são áreas de terreiro. Muitas das áreas verdes da cidade de Salvador são de terreiro. Isso significa que esse povo era muito mais avançado. Eu digo para meus amigos do movimento ecumênico, na maioria são cristãos, tem budista, tem maometano, tem essa coisa toda. No Brasil, quem começou com o ecumenismo foi o povo de santo. Né? Foi quem começou, porque não temos essa ideia de que o único caminho é o nosso. Entende? Quando uma pessoa vai ao terreiro, ela é convidada a assistir a cerimônia, é convidada a participar do banquete comum, não é? Das comidas dos orixás. Ninguém pergunta de onde é você, qual é a sua religião, qual é a sua raça, qual é a coisa dela. Então, enfim, estavam sempre muito mais avançados, e é isso que é preciso reconhecer agora, né? Verdadeiro empenho cultural. A gente falou aqui em cultura, a agenda cultural da IA é um exemplo maravilhoso. Ela está presente em vários movimentos importantes, voltados todos para a conservação da vida, para a paz, para o bem comum. Então, isso é uma coisa muito séria. Mas eu queria também fazer alguns convites. A Elorixá Nívia assinou um manifesto, a meu pedido, um manifesto dos escritores, pensadores, artistas, cientistas baianos pela democracia. E nós estamos querendo criar um fórum permanente
de escritores, artistas, cientistas e pensadores baianos pela democracia, para tomar posição justamente nessas questões importantes que foram levantadas aqui. Então, também pensando, me articulando aí com o meu querido amigo Júlio Rocha, que é o diretor da Faculdade de Direito, já fizemos juntos 5 congressos internacionais de direito dos povos e comunidades tradicionais, queremos fazer o 6º. E não vai ser a pandemia que vai nos impedir, vamos usar esses recursos da comunicação virtual, não é? Para que isso seja possível. Outra coisa, nós temos que ser aguerridos para vencer o neofascismo. Nós temos que ser aguerridos. É preciso que a gente lute. É preciso que a gente não admita a barbárie que está nos atacando. É preciso que a gente não admita de maneira nenhuma esse genocídio brutal. Eu lhe agradeço muito por ter lembrado o nome do meu querido amigo Abdias. Eu fui o primeiro a hospedá-lo aqui em Salvador. Temos uma relação de amizade. Tivemos uma relação de amizade muito grande e continua agora com a Elisa, não é? A esposa dele. É praticamente como se fosse uma pessoa da nossa família, não é? Fiquei muito feliz de você lembrar de Abdias e da colocação que ele fez, que Florestan Fernandes foi o primeiro a saudar, dizendo que ele tinha trazido para a sociologia brasileira um conceito muito importante. Se a gente não enxerga a barbárie do genocídio que sofreram e sofrem os negros e os índios no Brasil, a gente não entende Brasil. Não entende Brasil. Perfeito, perfeito. Isso se agravou muito. E temos que lutar contra essa porcaria toda, contra essa injustiça brutal, contra a desigualdade desumana. Nós temos agora um governo tão irresponsável, tão perverso, que sugere uma reforma tributária em que diminui os impostos de bancos e aumenta os impostos dos prestadores de serviço. Isso é uma estupidez. Isso é um crime. Como não se indignar, né, professor, com uma coisa dessas, né? Como não se indignar com isso, né? Contra essa imoralidade toda. E vamos reforçar a luta dos povos negros, dos negros brasileiros e dos povos indígenas. É esse apelo que eu gostaria de deixar para o final. Como não se indignar? Muito obrigado, professor. 5h40 já. Eu queria agradecer por vocês terem vindo participar dessa primeira live, desse projeto da agência, que eu espero que seja um projeto que ajude a criar esses caminhos ligados que vocês falaram e trazer essas perspectivas para que a gente discuta melhor essa situação que a gente está vivendo agora e o que a gente pretende continuar fazendo para o futuro, e que ele seja uma ação mesmo, né? Uma ação da agência para poder manter essa discussão. Mas é isso, obrigada por terem participado. Já deu o horário da live, né? Obrigada, Yamane. Professor. Obrigado, Nívia. Obrigada. Fique bem. Mãe, Nívia, fique bem. Ah, certo. Obrigada, gente. Motumbaxé, Motumbá. Obrigado, Adê. Suzana, obrigado e desculpe a gente passar do horário, mas estava bom demais. Muito boa. Eu estava aqui muito atenta, gostei muitíssimo, Nívia, da sua fala, muito o trabalho que vocês desenvolvem, de uma importância imensa, como também bem disse o professor Deb Serra, e nesse momento que cabe a nós todos, a cada um de nós realmente nos indignarmos e agirmos, né? Porque estamos vivenciando, acho que, um período nesse país que realmente nós nos vemos em situações que considerávamos tão já imaginávamos que estavam superadas e que estávamos encaminhando para uma situação de maior igualdade num país tão desigual, e que a gente ainda se depara com essas situações realmente que são absurdas e devem nos indignar, porque se a gente se indigna com essa situação, a gente tem que partir para a ação, como bem disse o professor, e esses ensinamentos todos que a Anísia trouxe aqui para a gente com essa ação, com essa atuação. Foi muito boa essa live. Eu acho que nesse projeto a gente está tendo essa possibilidade, né, de termos um repositório com tantas discussões interessantes de temas diversos, e mais esse agora. É a nossa função também, é uma nossa maneira de, nesse momento, também buscar contribuir, discutindo, trazendo aqui, dando destaque, principalmente, e chamando mais e mais atenção.
Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, agradeço ao professor Severino, a Yanani e a todos da Agência Experimental em Comunicação e Cultura por esse trabalho, nosso trabalho de extensão, que também nos compete, mas a todos nós, cada um e cada uma, cidadãs e cidadãos, temos que zelar pela nossa cidade, pelo nosso país e principalmente com essa atenção, né, e respeito as causas que aqui foram tratadas, a questão, os povos, aí todo o trabalho que é feito pelos terreiros de Salvador, tenho imenso respeito, e sigamos aqui, podem contar conosco. Muito obrigada, uma boa noite, pena que a gente tem o tempo aqui nos limitando, mas foi de grande aprendizado, muito obrigada. Uma boa noite, Obrigada, um bom final de semana. Boa noite. Tá? Para Tá vocês. bom. Até uma próxima, que tenhamos aí brevemente uma nova oportunidade. Axé. Axé. Axé.